Então vamos lá, pessoal, voltando. Vou voltar ao texto de novo, tá bom? Parei em Lucas capítulo 1, eu vou ler de novo e vou explicar de novo. Lucas capítulo 1, versículo 39 a 45, que diz exatamente dessa forma. Naqueles dias, expondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Maria saudando Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, ou seja, Isabel ouvindo, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito. Ou seja, quando Maria cumprimenta Isabel, Isabel foi cheia do Espírito Santo e aí depois ela saiu saracoteando, sapateando, falando línguas estranhas. É isso que está dizendo lá no texto? É isso, né? Olha o que diz o versículo seguindo aí. Versículo, depois que ela já estava cheia do Espírito. Olha o que diz o versículo 42. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurado a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Ora, querido, então quer dizer que para eu ser cheio do Espírito Santo eu tenho que falar em línguas estranhas, porque senão ninguém vai acreditar, né? Falar em línguas é sinal de batismo, então. É isso que vocês estão dizendo aí. É isso que vocês estão ensinando. Mais de 100 anos vocês ensinando isso daí para o povo. Dividindo o povo. Colocando jugo em cima do povo. Porque tem pessoas dentro das nossas igrejas que estão extremamente frustradas por conta de um ensinamento falacioso. Pessoas que não se conseguem enxergar como filhas de Deus, não se conseguem enxergar completa diante do Senhor, porque vocês inventaram essa doutrina de que sinal de batismo é falar em línguas estranhas, sendo que Atos 1, 8, Atos 2 não fala de batismo, fala de enchimento. E todas as vezes que a palavra batismo aparecer lá no texto, não está falando de batismo propriamente dito, mas está falando de enchimento. Leia o contexto geral do texto, meu Deus do céu. Então vocês ficam dividindo o povo, dividindo a igreja. Crentes que não se consideram tão crentes porque não falam língua estranha, porque não se consideram com o Espírito Santo, porque vocês inventaram aí um segundo espírito. Ah não, você tem um espírito, mas você tem um espiritão. Você tem um espiritinho. Agora você tem um espiritão grandão para você se considerar crente, porque não fala línguas estranhas, meu Deus do céu. E nós acabamos de ler aqui em Efésios, capítulo 4, capítulo 1, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3 e 13, que é o ato da conversão, onde eu sou cheio do Espírito Santo. E aqui Maria, Isabel não falou línguas estranhas e está cheia do Espírito Santo. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão dizer que é mentira isso aqui que eu estou dizendo? Mas eu vou ler mais, tem mais para vocês aí. Olha aqui. Desculpa a exaltação, é porque é tanta ignorância no nosso meio pentecostal, é tanta coisa que a gente fica aborrecido, a gente ensina, a gente luta, a gente batalha para mostrar a verdade para esse povo, e o povo parece que se fecha dentro de enganos e não quer enxergar a realidade. Agora eu quero que vocês me expliquem Jesus, então. Olha aqui. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Agora pula para o versículo 14 ainda, do capítulo 4. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e sua fama correu por toda a circunvizinhança. Quer mais? Eu tenho mais para vocês aí. Atos capítulo 10. Abra lá em Atos capítulo 10. Atos capítulo de número 10. E versículo... Olha aqui, que maravilha. Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então ele saiu falando línguas estranhas por todo quanto é lugar, né? Então vocês vão dizer que Jesus também não estava cheio do Espírito Santo, porque ele não falava língua estranha, porque ele não falou uma única língua estranha, mas foi um homem extremamente cheio do Espírito Santo. Os profetas foram cheios do Espírito Santo, Isabel foi cheia do Espírito Santo, Maria foi cheia do Espírito Santo.
os discípulos foram cheios do Espírito Santo, e a grande maioria não falou línguas estranhas. O maior de todos, nosso mestre, não falou língua estranha e era um homem cheio do Espírito Santo. E agora vocês inventaram essa história que sinal de batismo é línguas estranhas, quando a Bíblia ensina que batismo acontece lá no ato da conversão, e sinal de batismo no Espírito Santo é quando eu digo que Jesus Cristo é o Senhor, e quando eu tenho uma vida pautada lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, isso é sinal. Não isso aí que vocês inventaram, essa língua estranha que vocês inventaram aí como sinal. Repito, eu creio no Espírito Santo, eu creio nos dons do Espírito Santo, eu creio na atualidade dos dons do Espírito Santo, eu creio em línguas estranhas, creio em revelação, creio em profecia, creio em tudo isso. O que eu não admito é o que vocês fizeram, criar uma doutrina aonde não existe. Falar que sinal de batismo no Espírito Santo é falar línguas estranhas. Isso não procede, isso não é bíblico, eu estou provando pela palavra de Deus que eu estou dizendo. Agora sim, qual é o propósito das línguas estranhas então? Vamos ler. Porque para esse povo, se você pergunta, eles nem sabem, não sabem nem dizer qual é o propósito da língua estranha. Não, é para dizer que eu sou batizado. Na cabeça desses caras, língua estranha é só para dizer que ele é batizado. Não sabe não qual é o propósito da língua estranha. Mas eu vou dizer a vocês qual é o propósito. Olha o que diz em Atos 1,5. Qual é o propósito das línguas estranhas? Olha só. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Para quê? Vamos lá? Capítulo 2, versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Para que é o batismo com o Espírito Santo, gente boa de Deus? Aliás, qual o propósito das línguas estranhas? O propósito das línguas estranhas é evangelizador. Eles estavam no cenáculo, todos que estavam ali fora ficaram perplexos, porque todos agora conseguiam ouvir as grandezas de Deus sendo faladas nos seus próprios idiomas. E para os cabeça de bagre, desculpa a expressão, que insistem em dizer que a ler a língua dos anjos, meu querido, vai estudar, pelo amor de Deus. Vai estudar. Lá nada tem a ver com língua dos anjos. Línguas estranhas está falando de idiomas diferentes. Eu não vou colocar aqui no grego para não complicar. Mas a ideia é que havia ali manifestações de idiomas diferentes que os discípulos estavam falando. E quem estava lá fora estava entendendo o que estava sendo dito, porque eles os ouviam falar em sua própria língua materna. Ora, meu irmão. Qual é o propósito de línguas estranhas? Evangelizar. A línguas estranhas, ela veio com o único propósito, evangelístico. Agora eu quero ler um outro texto ainda mais interessante ainda. Que você pode falar para mim, mas em Marcos capítulo 6, versículo 16 e 17? Vou explicar. Olha o que diz lá em Marcos capítulo 16, verso 16 e 17. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Verso 17. Esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Eu vou até ler o que eu escrevi aqui. Para os míopes, diriam que aqui há prova da evidência. Mas novas línguas fala de novos idiomas. E o fenômeno línguas aconteceu até o ponto que não havia meios para se aprender novos idiomas como hoje. Ô irmão, é só ter um pouquinho de cabeça e juízo. Os discípulos não tinham acesso a uma escola para aprender, por exemplo, latim. Eles não tinham acesso, por exemplo, a uma escola para aprender a língua dos partos, dos medos,
dos povos que eles estavam representados. Então o que o Espírito fez? O Espírito lhes deu capacidade para falar o idioma das nações que eles estavam representadas e para anunciar as boas novas do Evangelho na língua materna de cada um que ali estava representado. E depois eu vou mostrar um fenômeno interessante para você aqui ainda. Tá? Então Marcos 16 está falando novas línguas. Meu irmão, para pensar. Será que esse texto não se cumpre? Ou eu tenho que falar chupa balarral, siri canta, siri anda, bora lá para trás, para dizer que esse texto está se cumprindo? É fácil, irmão. A obra missionária continua. Os missionários estão indo para todos os países do mundo. Ora, para ir lá para o Japão, ele tem que aprender a língua nativa. Para ir para a China, tem que aprender a língua nativa. Para ir para a África, tem que aprender a língua nativa de várias etnias que estão dentro do continente africano. Para ir para a Índia, tem que aprender um dialeto específico para um local da Índia, porque lá são vários dialetos. Esse texto está se cumprindo cabalmente em nossos dias. Novas línguas, a igreja ela está expandindo, crescendo, evoluindo, andando. E nós estamos aprendendo novas línguas para falar a essas pessoas. Ou você acha que você vai sair daqui, vai lá para Crimeia, e vai chegar lá, o Espírito Santo vai abrir sua boca e fazer você falar a língua estranha daquele povo, irmão? Deixa de ser tapado. Se você não estudar a língua do povo, você não consegue evangelizar. Então, quando o texto diz aqui, novas línguas, são novos idiomas que a igreja iria aprender ao longo da sua história para evangelizar. Os discípulos não tinham isso. Então, portanto, o fenômeno aconteceu para suprir uma necessidade. Qual a necessidade? Evangelizar as pessoas que ali estavam. Qual é o resultado do enchimento? Qual é o resultado do enchimento? Alguém poderia dizer, o falar em línguas estranhas. Para vocês é isso aí mesmo, né? Para vocês é isso aí mesmo. O resultado do enchimento é só para falar línguas estranhas mesmo. É só para dizer que você é mais espiritual do que eu. É só para dizer que você é mais espiritual do que eu e eu sou carnal porque estou expondo a Bíblia aqui e você deve estar falando, ele não sabe nem o que ele está falando, está falando um monte de besteira, ensinando um monte de besteira. Mas eu estou usando a própria palavra, princípio hermenêutico. A Bíblia interpreta-se a si mesma. Qual o propósito das línguas estranhas? No seu caso você vai dizer, não, é só para falar língua estranha. Porque o que eu vejo é isso, é só para falar línguas estranhas. E os crentes mais problemáticos, os crentes mais vagabundos, os que menos trabalham, os que mais dão trabalho são essa raça que dizem que estão cheios do Espírito Santo falando língua estranha. E eu pego os irmãozinhos que não fazem nada dessas coisas, não faz tripulha nenhuma, são crentes fiéis, são crentes lavados, são crentes remidos, são crentes trabalhadores, são crentes que estão focados na obra de Deus, somente na obra de Deus. Mas eu vou falar para você qual é o propósito das línguas estranhas. Alguém poderia dizer eu falar em línguas estranhas. Ou seja, o propósito ou o resultado é só falar línguas estranhas. Mas se o resultado fosse este evento seria o mais pobre de todos. Então o resultado do enchimento, se o resultado do enchimento fosse só falar em línguas estranhas, então nós teríamos aqui um evento mais pobre, mais miserável de todos os eventos. Mas qual é o resultado do enchimento do Espírito Santo? Eu vou dizer a você. Olha o que diz lá em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 37, vai dizer qual é o resultado do enchimento do Espírito Santo. Olha só. Atos, capítulo 2, versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Ora, Pedro já saiu do cenáculo, né? Eles já ouviram a grandeza, mas tem uma coisa interessante aqui. Já saiu, já está lá fora, e Pedro se levanta e começa a expor, fazer uma exposição bíblica, uma exposição evangelística, para levar salvação a todos ali que estavam presentes, que já tinham ouvido as grandezas de Deus em sua própria língua. E Pedro volta a falar aramaico aqui, tá, gente? Presta atenção nesse detalhe. Pedro volta a falar sua língua materna, volta a falar aramaico. Mas eles estão entendendo o que Pedro está falando. Que faremos, varões e irmãos?
E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo aqui, querido, é a salvação em Cristo, é o selo, é o enchimento que me habilita a viver em Cristo Jesus. É esse dom, não é o falar em língua estranha como vocês pensam aí. O dom aqui é o enchimento que nos habilita a crer em Jesus e a servir a Jesus. Verso 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Verso 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 3.000 almas ali, batizadas no Espírito Santo ali. Porque Pedro ele disse lá no versículo, acho que de número 37 ou 38. É versículo 38. Arrependa-se e receba o dom do Espírito. Receba a salvação em Cristo Jesus. E aqui ele disse que quase 3.000 almas se agregaram porque foram cheias, foram batizadas no Espírito Santo que os habilitaram a servir Jesus. E o interessante, sabe o que é? O interessante é que eles não saíram falando línguas estranhas aqui não, meu irmão. Mas eles foram cheios do Espírito Santo, que os habilitou a entrar às portas da salvação. Então o resultado do enchimento não é ficar falando chupalarral, se ele canta, se ele anda, bora lá para trás, não. O resultado do enchimento é conversões para a glória de Deus. Atos 2 está focado nisso. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo para anunciar as boas novas do reino de Deus e somente do reino de Deus. Para deixar bem claro o que eu estou dizendo, a língua falada ali não era nem de anjo, nem de ET, mas idiomas comuns. Porque tem alguém que diz, não, a língua ali foi língua de anjo. Nem de anjo, nem de ET. Foi idiomas comum do período. Olha o que diz o versículo 5 do capítulo 2. E em Jerusalém estava habitando judeus. A palavra habitando aqui, ela tem o sentido de hospedado. Por quê? Estava na festa do Pentecoste. Os judeus que estavam dispersos entre as nações vieram para Jerusalém para participar desta festa e estavam hospedados em hospedaria. Então por isso que ele fala habitando, de várias regiões, não só judeus, mas também como outras pessoas também vieram de várias religiões para essa festa. Aí se você prestar atenção, lá no capítulo 2, do versículo 6 a 12, vai descrever as nações que estavam ouvindo as maravilhas de Deus em sua própria língua. Não língua de anjo, nem de ET. O texto é claro lá. Se você ler com calma, com cuidado, você vai ver. Quer ver? Vamos ler lá. Atos capítulo 2. Capítulo 2. Irmão, meu intuito é esclarecer você. Meu compromisso é com verdade, não é com tradição, não é com denominação, não é com igreja, não é com nada. Meu compromisso é com a verdade da palavra de Deus. Goste você ou não, meu compromisso é com ela. Olha o que diz Atos capítulo 2 e versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Ainda tem umas cabeças de bagre que temem dizer que os discípulos lá dentro do cenário estavam falando a língua dos anjos. Meu Deus do céu, está claro aqui no texto. Eles estavam falando os idiomas das nações que estavam representadas ali. Pelo menos 13 nações. 13 nações ouviram as bênçãos de Deus em sua própria língua. Agora, irmão, olha o versículo 14. Então, ficou claro? Não é língua de ET, nem língua dos anjos. São idiomas das nações que ele estava. Agora, leia comigo o versículo 14, uma coisa interessante aqui. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos:
varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Agora me diz uma coisa aqui. Como é que esse povo agora está entendendo o que Pedro está dizendo aqui? Se, presta atenção, o povo entendeu o que ele estava dizendo quando estava lá dentro do cenáculo. Mas ele sai e alonga um sermão evangelístico, e a Bíblia diz que eles estavam ouvindo. E aí, se você pegar, acho que lá no versículo, o versículo de número 37, aqui é o versículo de número 37, eles vão dar resposta do discurso de Pedro. Olha, ouvindo ele estas coisas, compungiram-se-lhe. Olha, presta atenção, irmãos, aqui Pedro já tinha saído do cenáculo, por isso que o versículo 14 está dizendo, então se levantou Pedro com os 11 e alargou o discurso. E aqui eles estão dizendo, no versículo 37, ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Meu irmão, Pedro estava falando aramaico. O que aconteceu aqui? Eu vou dizer para você o que aconteceu aqui. Olha o versículo 14, diz que Pedro se levantou juntamente com os demais. Houve tradução simultânea. Pedro falava e os discípulos traduziam simultaneamente na língua de cada nação aquilo que Paulo estava falando. Ora, o milagre continuou acontecendo, em que os discípulos estavam ouvindo em aramaico e traduzindo simultaneamente na língua das nações que ali estavam presentes. Aí você vem me dizer que o propósito da língua é só para dizer que você tem poder, queridão? O propósito da língua, ele existe e existiu com um fundo evangelístico, não para dizer que você é maior e nem menor do que eu, não para dizer que você é mais espiritual ou menos espiritual do que eu. E vou dizer para você, a maioria dessas línguas que esse povo está falando não tem nada a ver com línguas estranhas, nada a ver, porque isso está na soberania e no poder de Deus. E o que nós estamos percebendo é que as pessoas tomaram posse disso e falam a hora que quer. Ora, se falar a hora que quer, não é de Deus. Se falar a hora que quer, não está na soberania de Deus. E Paulo vai dizer, bem claro, 1 Coríntios capítulo 12, a manifestação é dada a cada um conforme o Espírito quiser. Então, querido, Atos 2, o foco está errado, 100 anos de foco errado. Eu não sou ninguém, eu sou só um servo do Senhor, que tem compromisso com a palavra de Deus. Se você quiser continuar crendo que batismo no Espírito Santo é em Atos 2, continue, o problema é seu, erre sozinho. Mas batismo nós já vimos, que é no ato da conversão. Já provei para você cabalmente, veja de novo o vídeo aí. Todos que recebem a Cristo, todos são batizados no Espírito Santo, porque sem Espírito não há vida cristã, não há servo, não há quem se dedique, não há quem faça nada se não for pelo Espírito Santo. Mas Atos capítulo 2, que é o revestimento, o enchimento, isso é atual, continua acontecendo e vai continuar acontecendo até o dia da volta do Senhor. Mas não é batismo, batismo é no ato da conversão. Atos 2 é enchimento. E é enchimento para quê? Só para você dizer que você é espiritual? Só para dizer que você tem o Espírito Santo? Não. É enchimento para a obra evangelizadora. Por que nós estamos numa carestia muito grande no Brasil? Por que nós estamos numa dificuldade espiritual muito grande no Brasil? Sabe por quê? Porque o povo não quer mais evangelizar. O povo não quer mais trabalhar. O povo não quer fazer mais nada para o Senhor. Cada um está preocupado com o seu. Cada um está preocupado com a sua vida. E o avivamento ou o enchimento do Espírito só vai acontecer quando nós tomamos consciência e responsabilidade de que nós temos uma tarefa a cumprir. E essa tarefa é evangelizarmos, é levarmos a palavra de Deus a todos esses povos. É para isso que foi derramado o Espírito Santo. Se línguas é sinal de batismo, tem algo errado em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39, e aqui eu encerro. Olha o que diz o versículo 38. Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis os dons do Espírito. Verso 41.
Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia quase 3.000 almas. Eles foram cheios do Espírito Santo e nenhum deles falou língua estranha, querido. Mas foram cheios do Espírito Santo. Foram tão cheios do Espírito Santo que dali eles saíram e para onde eles foram, igrejas foram abertas, congregações foram abertas, porque eles foram evangelizados no dia de Pentecoste, onde Deus revestiu aquela igreja para realizar a obra evangelizadora, a qual nós, em nossos dias, estamos deixando a desejar. Então, meu irmão, e essa ideia de que sinal de batismo é falar línguas estranhas é mito e não procede e não está ancorado na palavra de Deus. Meu intuito é esclarecer, meu intuito é ensinar. Você não é obrigado a acreditar no que eu acredito, não. Mas se você puder provar o contrário do que eu estou dizendo, fique à vontade. Mas, biblicamente falando, falar em línguas não é sinal de batismo no Espírito Santo. Nunca foi e nunca será. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.